Senhores, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Senhoras e senhores, bom dia a todos. É um prazer ter todos aqui hoje, presencialmente. Agradeço a presença dos professores, colegas, estudantes e convidados sobre a nossa última reunião clínica do ano, uma reunião sempre muito especial. Vamos iniciar a nossa conferência magna de encerramento do ano letivo. E eu convido o nosso primeiro orador, professor titular de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP, professor Dr. Ricardo Ferreira. Muito obrigado, Michel, e parabéns pela posição que você faz na nossa reunião clínica durante o ano todo. Bom dia a todos, obrigado pela presença, não só daqueles que estão aqui, como daqueles que estão nos acompanhando via YouTube e também via Zoom. Nós, para que vocês tenham uma ideia dessa reunião de quarta-feira, a reunião clínica nossa, essa reunião ela ocorre, eu gosto muito de levantar toda essa história, e nos anais da otorrinolaringologia, nos velhos livros, que guardaram as atas dessas reuniões, essa reunião começou em 1924, ainda na Santa Casa de São Paulo, quando o serviço de otorrino era na Santa Casa de São Paulo, não existia ainda nem essa faculdade, nem esse prédio dessa faculdade, e não existia também o HC, que foi inaugurado na década de 40. E essa reunião se realizou durante todos esses anos, de 1924 até hoje, sendo interrompida só uma vez, uma interrupção constitucionalista de 1932, do Estado de São Paulo. São Paulo parou, todos conhecem a história. E no ano passado ela foi realizada 100% virtual, devido à não possibilidade de se fazer presencial. Nessa reunião a gente debate não só temas médicos, como também temas gerais, né? E eu sempre convidando pessoas ilustres, conferencistas ilustres, e também o pessoal da clínica, para fazer esse trabalho, para fazer a sua experiência durante todo o ano, é uma extremamente importante. Uma oportunidade também que a gente tem de se encontrar. É uma clínica muito grande, tem centenas de pessoas que circulam pela clínica, e às vezes a gente nem sabe, nem conhece todo mundo que está naquele momento na clínica. Então, essa reunião de quarta-feira, que vai voltar a ser presencial pelo eles, se Deus quiser, se tudo continuar, apesar de ser antes, etc. Mas a gente vai voltar a fazer presencial a partir do ano que vem, para retomar em fevereiro. E, então, para mim, é um momento de muita alegria, é um momento de muito orgulho de vocês, porque essa clínica é feita por todos nós aqui, desde o mais simples funcionário até o mais graduado professor. Todo mundo tem um tijolinho lá que coloca na nossa parede, no nosso professor da clínica, para aqueles que vieram atrás da gente, nesses mais de 100 anos de funcionamento da clínica. A conferência começou em 2024. A primeira aula do otorrinolaringologia foi em 1916. Então, há mais de 100 anos de funcionamento da clínica. Hoje, no Hospital das Clínicas, esse complexo todo, é o complexo hospitalar mais importante na América Latina, onde se formou milhares de pessoas durante esse ano, todos os especialistas se formou durante todos esses anos. E suas custas do trabalho de cada um de vocês, e do trabalho de todos aqueles que por aqui passaram, que se dedicaram de corpo e alma para a clínica, como você todo mundo se dedica. Tenho certeza que a maioria das pessoas que trabalham, os médicos que trabalham, os assistentes, os professores, eles não estão aqui só para nos falar. Tenho certeza absoluta. Eles estão aqui porque gostam daquilo que fazem. E porque a medicina é assim. A medicina é uma das únicas profissões que você precisa ter muita vocação para poder fazer.
Quem não tiver vocação, ninguém vai fazer medicina para ganhar dinheiro. Quem pensa se inscrever para fazer uma medicina com fins de ganhar dinheiro, ele não vai ser um bom médico. Porque o médico é aquele que se dedica, que ensina sem ganhar. Ele não passa para o outro o conhecimento dele sem ser remunerado. Muitas vezes até paga para ir lá, nos congressos, etc. E dá uma palestra, apresenta a sua experiência gratuitamente, ensina o mais jovem, né? E assim ela vai se perpetuando. Né? Se você pegar das grandes áreas, né, das clássicas áreas de conhecimento, né, não advogado nenhum para trabalhar em graça. O médico, eu tenho certeza que se chegar alguém no história de vocês, falar, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar o consulta aqui e tal, você não vai mandar o cara embora. Tem dinheiro da mesma forma. Tenho certeza que qualquer um de vocês faz isso. Eu vou falar muito pouco, normalmente, nos outros anos, eu mostrava um pouco do desempenho da clínica, como todo mundo, do desempenho da clínica, mas com a pandemia, nossos números pegaram, como todo mundo sabe. Então, não tem sentido eu falar sobre isso aqui nesse momento. O Hospital das Clínicas, que é a Faculdade de Medicina da USP, passa pela maior crise da história do hospital desde a sua inauguração. Eu entrei no hospital como residente aqui em 1979. Eu nunca vi uma crise tão grave como esse governo atual nos colocou. Então, o governo do Estado de São Paulo, atualmente, ele simplesmente ignorou o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas, ele, no começo da pandemia de Covid, ele foi intimado pela Secretaria de Saúde e eu acho que uma decisão muito equivocada do nosso conselho aqui da faculdade, eu falo isso porque eu também do conselho, e tem meu voto favorável lá, ele transformou esse hospital em covidade. Esse hospital é um hospital terciário, um hospital extremamente importante para as doenças graves que ocorrem não só no Brasil, como na América Latina, como pacientes na América Latina inteira veio para cá. Existem muitos hospitais que poderiam ser transformados em covidade, hospitais públicos, que não têm a importância para os pacientes que têm no hospital das clínicas. Então, isso criou uma fila enorme de pacientes com doenças que eram eletivas e que depois passaram agora a ser de emergência. Isso impactou o socorro do hospital, porque doenças que poderiam ser tratadas de modo eletivo acabaram se agravando, entrando por emergência, isso aumenta o custo do hospital, continua represando esses pacientes. Por mais que nós, professores titulares, pressionamos a Secretaria da Saúde, o governador do Estado de São Paulo, não adianta, tem que partir realmente para a imprensa, o governo, infelizmente, só escuta quando aparece no jornal de medo de se prejudicar com as futuras eleições. Porque nós, como hospital, a gente não tem a responsabilidade de atendimento. O atendimento é extremamente importante. Mas, e é isso que o governo quer, ele quer mostrar números. Porque atendeu, sei lá, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, não sei o quê. Esse hospital tem uma responsabilidade muito maior. Ele tem a responsabilidade, ele entrega não só tratamento das doenças, mas ele entrega a formação de novos profissionais em todas as áreas de saúde, não só médicos, como das outras áreas de saúde, informática, biologia, etc. Então, isso não tem preço. O que vai ocorrer agora aqui, daqui a pouco, a formatura de novos estudantes, novos estagiários, não tem preço, porque esse grupo ele vai devolver para a sociedade tudo aquilo. Fora isso, tem a pesquisa também. Então, isso hoje não é considerado. Então, o Hospital das Clínicas passa a ser considerado como se fosse um hospital
de periferia, no Hospital Geral de Periferia, sem o menor detrimento. Tem que ter esse tipo de atendimento, no posto de saúde, no de atendimento. Porém, lá não há entrega da educação, não há entrega da pesquisa. Lá há entrega do serviço. Aqui não. Então, há 4 anos que o Hospital das Clínicas não contrata, não faz um concurso público de abertura para nenhum profissional, nem médico, nem enfermagem, nem nada. O pior governo para o Hospital das Clínicas é o atual governo do Estado de São Paulo. Eu posso dizer que todas as vezes. Eu nunca vi, em toda a minha trajetória aqui, alguém que prejudicasse tanto o hospital como esse governo está fazendo. E eu tenho coragem de falar isso, porque isso está sendo transmitido por YouTube e está aberto. Os presidentes de todas as áreas, eles ficaram extremamente impactados com a sua formação, principalmente os presidentes das áreas cirúrgicas. Você imagina o quanto que isso vai prejudicar a formação desses médicos, que se inscreveram aqui para receber uma formação, uma área específica, e tiveram que obrigatoriamente trabalhar no Covid. Trabalhar nas enfermarias de Covid, trabalhar nas UTIs de Covid. Tudo bem, eu acho que em guerra, todo mundo dá a sua participação. Isso é uma guerra, né? Estamos passando, está acabando, sei lá, se vai continuar. Mas isso impactou demais. Os outros hospitais de formação médica não tiveram essa mesma infelicidade que o Hospital das Clínicas teve que se transformar em convidado. Então, os hospitais que não tinham essa característica de ensino de pesquisa que deveriam ser envolvidos nessa questão. A Fundação Otorrino, o Instituto Federal, que eu sempre falo para vocês, que é a nossa área de Estado. Então, prestigiem essas duas instituições, porque a gente não pode esperar nada nesse momento. Ontem teve uma celebração aqui, eu nem compareci com o jeito de me exaltar, como vice-governador, em que ele deu uma esmola de 100 milhões de reais no ano de 2022. Isso é uma esmola para as clínicas, como se fosse assim, uma coisa muito grande que ele está fazendo, que a gente considera esse hospital do governo, esse hospital do Estado. Então, quer dizer, isso não fez mais do que obrigação. Né? Lógico que para faturar politicamente, 100 milhões de reais para contratar pessoal, mas não contratar como servidor público, contratar através de uma organização social. Então, quiser um indivíduo que vai vir trabalhar no serviço do Rio, por exemplo, médico, nada contra esse médico também, porque eu não conheço, não sei se ele sabe ensinar, se ele vai poder acompanhar as existências, não sei como é a formação dele, ele vai se apresentar falando, olha, eu sou da empresa X, não sei se eu estou contratado para ser terceirizado aqui por todas as clínicas para prestar serviço. Então, quer dizer, isso é um absurdo muito grande e eu gostaria de deixar registrado isso para vocês. Agora, nós estou lutando. Eu estou lutando com todas as minhas forças. Existe uma parte política disso também. Né? Quando a coisa vem do governo federal, a pessoa se manifesta. Quando vem do governo do Estado, a pessoa tem que se manifestar. Aqui dentro da sua própria casa. A gente tem, então, a Fundação Otorrino, eu queria que vocês pesquisassem muito, porque é a saída de todos vocês. E lá, a gente tem o Centro de Biologia, e é um centro também que eu gostaria que vocês pesquisassem, eu fiquei sabendo todo dia, os médicos que encaminham pacientes para o plano de saúde de biologia, só 10% são médicos
Só 10% são médicos do nosso serviço. É impressionante isso. Eu não consigo saber por quê, sabe? Por que as pessoas não prestigiam o próprio serviço? Não fazem as coisas pelo próprio serviço. E está lá dentro, na casa. A gente tem o Reouvir, que vai sair lá para um serviço excepcional de adaptação de prótese auditiva para o SUS, como vocês sabem. Vai sair da Rua João Moura, vai vir para dentro das provas clínicas. E a Mara está aprendendo. Eu não vou falar muito de nomes aqui, porque todos vocês têm a mesma participação. Micro no ambulatório, assim, não precisa ficar falando do nome, eu vou esquecer de alguém. Tá? Nesse tempo, a gente pôde ganhar algumas coisas, pôde fazer pesquisas importantes, então, usando essa doença nova, o Covid, o grupo de virologia está fazendo pesquisas importantes sobre a questão da hiposmia e da anosmia nos pacientes com Covid. O grupo de oncologia também está fazendo pesquisas importantes com os pacientes que ficaram aqui. A gente continua inovando muito, né, em vários trabalhos, desenvolvendo patentes aqui dentro da otorrinolaringologia, coisas que a gente nem sabe, até eu vou pedir isso para o Michel. Eu acho que uma das reuniões de quarta-feira, a gente tem que mostrar, uma vez por mês, as coisas que acontecem aqui dentro da clínica, tá? Porque as pessoas não sabem. Eu já vi trabalhos iguais. Duas pessoas fazendo o mesmo trabalho e não sabiam o que o outro estava fazendo. Porque há uma falta de informação total. De qualquer forma, eu queria agradecer muito, então, a todos os médicos, colaboradores, aqueles voluntários que estão aqui nos ajudando, porque, de coração, sem vocês, a gente não conseguiria ser esses líderes de opinião que a nossa clínica é. E se você for em qualquer lugar do mundo, em algum ocorrido do mundo inteiro, da China até Estados Unidos, Europa, qualquer lugar, e falar do Hospital da Faculdade de Medicina da USP, eles vão saber como a gente é, por causa de vocês. A gente, todo ano, faz uma homenagem para alguém, para algumas pessoas que se destacaram durante o ano. Né? Deu uma conta que faz lá com a fotografia do funcionário do mês. Né? Esse ano, o destaque que nós vamos fazer são todos os residentes, os fellows, os estagiários que atuaram durante o ano de 2020 e 2021 e os relevantes serviços prestados ao Hospital das Clínicas voluntariamente e aos pacientes de Covid durante essa pandemia, mesmo não fazendo aquilo que eles queriam fazer, que eles se propuseram a fazer, que era a residência médica de Covid, ou estado de alguma área de Covid, eles foram nas enfermarias, eles tocaram o Covid, ajudaram a tocar o Covid nesses anos, e por isso, todos eles que eu vou nominar aqui vão receber um diploma por esse trabalho, um agradecimento de coração meu e de todos vocês aqui da clínica. São eles Adilson Machado Gomes Júnior, Ágata Marcelo, Alexandre Iacu, Alexia Rezende Garcia, Alice Nana Cruz, Amanda Bueno de Araújo, Amanda Fonseca Ribeiro, André Torreão Machado, Beatriz Milano Frentes, Bruna Gabriela Sartori Rodrigues dos Santos, Bruna Raíza James da Silva Soares, Bruna Ribeiro Ocado, Karina Yuri Fusilano, Carlos Augusto Servato Borges, Carolina Arcoveto Oliveira, Carolina da Silveira Alves, Denis de Melo Pinto Rangel, Diego Guzmão Rodrigues, Eduardo Amílio de Magaldo, Flávio Carvalho Santos Filho, Gabriel Felipe Garrido Peixoto, Gabriel Ramos França, Gabriela Massumi Ishima, Gilvan Vinícius de Azevedo Maia, Giovana Magnata Barbosa de Souza, Juliana Graça, Guilherme Rodrigues Marinho, Gustavo Rossoni Carnelli,
Helena Montes de Vasconcelos, Igor Almeida Nascimento, Irina Irata Piste, Janaína Cândida Rodrigues, João Pedro Afonso Nascimento, José Maria Astudillo de Aruego, José Iago Dias de Souza, Larissa Martins Guadalupe, Letícia de Andrade Ângelo, Lorena Lima Almado Pereira, Lúcio Lopes Negros, Maíra Saíde Dias Jabu, Marcelo Sacaboto Cubo, Marcelo Antunes de Souza, Marcos Antônio de Souza, Maria Carolina Souza da Silva, Maria Fernanda Penteiro Pereira Fernandes, Mariana Maruoca, Mariana Nery, Maurício Gustavo Teixeira, Michele Sander Westphalen, Miriam Coareto Teixeira Fernandes, Natália Eito Barros Polita, Natália Noveiro Ferreira, Otávio Alves Garcia Pinho, Paula Daiane de Paiva Caça, Paula Ferraz Rodrigues, Paula Lee Murakami Igor Cani, Pedro Viana, Rafael Dias de Carvalho, Raíssa de Oliveira e Albuquerque, Samir Maria Vasconcelos Ribeiro, Stephanie de Melo Prata, Stephanie Vigier de Souza, Tamires Caleb e Hayek, Thaís Cristina Carvalho, Valéria Maria Garcia Castilha, Vanessa Minho Tani, Victor Carvalho dos Santos e Victor Ike Kawahara. Então, que vocês quiserem. Contraiu uma doença durante esse período, infelizmente não houve nenhum caso grave na nossa clínica. Houve de colegas que já tinham se aposentado, mas não casos graves de Covid, que deixaram sequelas em nós aqui. E eu queria também, agora, chamar o doutor Carlos Alcântara. Eu também agradecer aos docentes da Faculdade de Medicina da USP, doutor em Imunologia, o Richard Cover, Rubens Brito, Domingos, Suzy, Luiz Graziano Senes, docentes que trabalham aqui na nossa clínica, que são da Faculdade de Medicina, são líderes brasileiros nas áreas de atuação deles, e por estarem comigo e me ajudarem na condução dessa clínica, e quando eu for embora, tenho certeza que eles vão continuar fazendo o mesmo do que eu tento fazer aqui da melhor forma possível. Queria convidar, então, o Dr. Carlos Alberto Calabrese, porque esse ano, infelizmente, nós perdemos uma grande figura da otorrinolaria. Todos que passaram aqui, tiveram o prazer de conviver com ele, conhecê-lo, sabe a importância que ele teve, não só aqui dentro da clínica, no desenvolvimento de uma nova área no Brasil, o desenvolvimento da área de cirurgia plástica facial, porque ele lutou tanto, né, enfrentou tantos demônios, né, que a gente fala, para poder fazer com que isso acontecesse. E hoje, a gente tem o seu fiel seguidor, o Carlos Alberto, o nosso famoso Doc, que ele vai fazer essa homenagem, essa pequena homenagem ao doutor Perdoar Lacerda Sampaio, que nos deixou esse ano. Doutor Ricardo, obrigado pelo convite para poder fazer essa homenagem aos nossos. E, para mim, particularmente, foi uma pessoa muito importante, decisiva. Eu queria só entrar aqui na pessoa dessa forma.
Vamos falar isso para ti aqui. Isso. Isso. Eu vou falar aqui nesse próximo. Bom, o Gregório Lacerda Sampaio nasceu no dia 7 de 12 de 1947. E aqui, todas as músicas que vocês vão ouvir aqui foram músicas que ele escreveu. Ou a letra da música, ou apenas a letra. Todas elas têm uma contribuição de letra também. Ele nasceu em Pernambuco, no 27 de 12 de 47. Foi criado no Cariri, Ceará, deixou-nos no dia 25 de 10 de 2021. Gregório Lacerda Sampaio transformou um incontável número de amigos, colegas, amigos, seguidores e familiares. Em sua vivência plena, Gregório recebeu de seu pai, advogado de profissão, as lições do amor familiar, do respeito e consideração semelhantes. Aprendeu o aprendizado das lutas do campo. Aprendeu a trotear no lombo de cavalo, fazendo-se um cavaleiro. Nas vagas do mar, viu uma nascente corrente, tornando-se um timoneiro. Desenvolveu suas habilidades, consertando aparelhos e criando instrumentos, tornando-se então um artesão. Sempre deu vazão ao amor e, em versos e prosas, conquistou corações, tornando-se um poeta. Sua poesia ecoou pelos jardins e nos acordes de suas melodias. Gregório tornou-se um músico. A vocação o chamou, e então conjugou ciência com arte e humanidades e tornou-se músico. Cavaleiro, artesão, poeta, músico, mestre, libera seu solitário ideal e torna-se professor. O difícil é a palavra prostituta e ensinar é difícil. Quem conheceu sabia que não é a palavra difícil. Tendo concluído o curso médico na Universidade Federal de Pernambuco, uma para São Paulo e outra para as Clínicas para a residência e doutorado em Pernambuco. Concentra a dedicação em nariz, tanto nos seus aspectos funcionais como estéticos, estimulando entre seus pares a clássica demoplastia, um procedimento ainda incipiente e na especialidade. Compartilhando e intercambiando experiências com colegas, após sua pós-graduação, lidera no Hospital das Clínicas de São Paulo, na disciplina de ortopedia, um grupo voltado para a cirurgia plástica facial, criando o ambiente da otorrinolaringologia, o ambiente da otorrinolaringologia, o primeiro fórum do Brasil, em 2003. Por muitos anos, foi o seu coordenador e quem recebeu a qualificação de muitos colegas. Foi o idealizador do primeiro curso teórico-prático de rinoplastia, ministrando tal curso por muitos anos, e levando seu know-how para o grupo de otorrino da Santa Casa de São Paulo. Ao lado de sua intensa atividade como professor, participava de entidades associativas, tendo sido presidente da Sociedade Brasileira de Biologia e Cirurgia Plástica Facial, quando instituiu um sistema de bolsa de auxílio que proporcionava estágios de treinamento em locais credenciados, o que propiciou a consolidação da plástica facial na otorrinolaringologia brasileira. Graças ao seu singular perfil, ao lado de despejar a conduta como professor, Gregório estimulava e participava com frequência de cursos e workshops em todo o Brasil. Sempre buscou a integração e o aprimoramento para a inclusão de temas feministas, na sua opinião, importante complemento no exercício da medicina. Então, esse é o nosso saudoso já
devoto, irreverente, alegre, poeta, mecânico, gostava de socializar, de festas, e graças ao seu jeito de socialização, ele foi conquistando os espaços para poder fazer a rinoplastia, que na época era realmente não era bem vista na rinoplastia pelos outros especialistas. Ele tinha, na entrada da sua casa, na porta de entrada, essa plaquinha assim, bem-vindos, mas antes abram os braços na medida certa, para um abraço tão forte que nossos corações misturem suas emoções e seus descontados. Recriam um sorriso tão intenso que ilumine todos os espaços desse ambiente simples e feliz. Se quiserem deixar o pé da porta, deixar o pé da porta, mágoas e ressentimentos, mas também podem entrar inteiros, apenas vestidos de perdão, para que possamos construir um mundo mágico, cheio de alegrias e que semeie a esperança da sua vida. Então, ele era uma pessoa sempre altruísta e sempre alegre. Escreveu um livro sobre felicidade. Tem várias coisas que ele escreveu, não vou ficar lendo muito, porque vai se tornar monótono no caso, mas ele tem uma panorâmica dele, é mesmo. A esposa dele, um sorriso contagiante que ele tinha. Os cursos com o Dr. Wilson Davis, engajado, ele foi junto com o Dr. Davis, o idealizador desse curso, e formou muitos otorrinos e cirurgiões plásticos faciais. A comunidade que ele recebeu já em vida, lá no Dr. Wilson Davis, na Cuba. Aqui, para vocês terem uma ideia de quão simples ele era, festa de aniversário dele, a gente fez uma... vai compartilhar aqui. Isso. E aí, uma festa surpresa, não esperava, lá em Pindamonhangaba. Esse era uma prece que ele escreveu, prece para os amigos. Essa eu vou ler para vocês, já está chegando no finalzinho. Grande Espírito, proteja meus amigos, mesmo que esqueças um pouco de mim. Cuida de suas alegrias, e minhas tristezas serão diminuídas. Alivia seus sofrimentos, e me sentirei mais feliz. Se não puderes diminuir suas dificuldades, torna-os mais fortes, e me sentirei mais aliviado. Minimize as suas dores, e as minhas serão menores. Suaviza as suas lágrimas, e meu pranto será doce. Eles são o melhor presente que me destes, e sem que eles saibam, me confortam e justificam pela minha presença na terra. Grande Espírito, proteja meus amigos. Esse é um poema com a letra dele, e isso. Obrigado pelas condições
seres irredutíveis. Obrigado pelos abraços dos amigos, pelos beijos loucos dos amores loucos e errados. Obrigado por todos os instantes de alumbramento que nos chama a horizontes e caminhos. Sou um animal. Te amo. Essa é uma música que ele compôs para as filhas dele. Clara e Júlio. Isso eu escrevi para ele. O Eduardo foi meu segundo cara. Ajudou. Ajudou a monitorar uma pessoa melhor. Abriu portas na profissão e não conheci. Tinha um novo perdão que só as almas mais elevadas têm. Tratava todos os pacientes, amigos, funcionários, todos ao seu redor com muita compaixão. Sempre com seu jeito simples, de que ninguém é melhor que ninguém. Aprendemos que todos têm seu valor e podem fazer a diferença. Ajudava a todos, sempre foi caridoso, coisas materiais nunca foram importantes. Deixou um legado digno de uma alma elevadíssima que poucos têm e que nos puxa para cima. Adorava ensinar, era uma de suas maiores paixões. Ensinava sem pedir nada em troca. E com certeza foi o maior incentivador dos otorrinologistas para a neuroplastia e cirurgia plástica facial. Teve o Dr. Wilson deles como um grande amigo a reforçar esse ensino. Se hoje conquistamos e dominamos a neuroplastia, foi graças à perseverança individual que empreitou grandes batalhas contra outros especialistas da USP e do Brasil. Abriu os caminhos e hoje todos nós podemos usufruí-los com qualidade e maestria. Feliz aquele que cruzou o seu caminho. Obrigado, querido Eduardo, por tudo que fez em prol dos amigos e da especialidade. Obrigado, Eduardo, por tudo que foi para mim. Desculpem, a cena era perdoada. E isso soava como uma mensagem boa, gente. Um elogio. Ele era velho, feliz. E essa é a última slide aqui. Uma canção que ele fez quando ele começou na fotográfica. Fazia a regata Recife, e aí ele compôs essa música durante a regata. Obrigado, pessoal. Obrigado, então, pronto. Eu acho que o Eduardo merece tudo isso e mais. Ele é um desbravador, foi um desbravador. Como são aqui, todos os médicos aqui na clínica, os professores da clínica, a gente está sempre desbravando. Essa palavra que o Dr. falou, né? Difícil não existe, é correr atrás. Finalmente, eu gostaria de
tenho o imenso prazer de convidar o Dr. Jairo Tabacu Hidalgo, nosso palestrante desse ano, nosso conferencista magno, para terminar essa reunião de hoje. O doutor Jairo Tabacu Hidalgo tem um imenso prazer, porque, por dois motivos. 3 anos atrás, eu fui procurá-lo, conhecia, por isso, a esposa do Jairo, era outro filho, né? E eu fui procurá-lo pelo programa clínico, fazer uma consulta com ele, e eu fiquei envergonhado, porque aí eu vi que eu não era nada, não é possível, porque para mim ele foi o maior médico que eu já vi atual, em toda a minha carreira de 40 anos de medicina. A maneira como ele trata as pessoas, a maneira como ele convence os seus pacientes, né? Ele é um endocrinologista. Né? É muito fácil de chegar para o cara e falar, não come mais nada que você vai emagrecer. Lógico, não come, não tem que engordar. Mas ele convence você. E para isso, ele não é um endocrinologista, é um clínico. Ele vai buscar na pessoa tudo aquilo. Então, eu saí de lá, eu aprendi demais, porque eu falei, nossa, eu mudei. Eu sempre eu mudei meu approach com os pacientes por todos esses anos. Então, eu admiro muito o Jairo, ele faz uma extrema cultura geral. Né? Hoje ele não vai falar sobre a especialidade dele, sobre as coisas que ele sabe na medicina, sim sobre cultura geral. Ele adora viajar com a esposa, conhecer lugares inóspitos pelo mundo, mas não conhecer de tirar fotografia, conhecer a fundo o que acontece ali, como é a cultura do povo, como é que é. Então, ele é uma pessoa que eu admiro muito, né? E eu posso dizer que ele foi o responsável por salvar a minha vida, né? E então, eu sou muito grato a ele. Ele é médico geral, endocrinologista, fez mestrado e doutorado na Escola Paulista de Medicina, foi Research Fellow na Harvard Medical School, é mestre pelo American College of Physicians, Fellow do Royal College of Physicians of London, fez especialização em administração hospitalar na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, estudou História sem se formar na FEL-CH-USP, foi um dos introdutores da acreditação hospitalar no Brasil. Ele fez muito pelo Hospital Albert Einstein, que é, na minha opinião, o melhor hospital do Brasil. Não só na minha opinião, nós temos nesses rankings hospitalares. Ele colaborou muito com isso, a família dele, o pai dele, também examinaram o hospital, fazendo esse hospital de excelência. E aí ele trabalha lá no Albert Einstein, que é um hospital de. E, então, eu queria agradecer muito de coração o Jairo por aceitar esse nosso convite. E a palestra dele vai ser o ano que mudou nossa vida. E nós nem percebemos. Então, com a palavra, o Dr. Jairo Hidalgo, e meu agradecimento. Eu agradecer muito o honroso convite que vocês me fizeram, em especial ao Ricardo. Eu estava pronto para estar presencialmente aí com vocês, quando ontem, por um excesso de cautela, eu resolvi fazer um exame de Covid e eu testei positivo. Depois de 4 doses de vacina e anticorpos bem altos. Eu não estou passando mal, mas eu preferi, óbvio, ficar aqui à distância com vocês. Eu tive a oportunidade de cuidar de quase 800 pacientes de Covid, então eu sei um pouco o que é isso. Mas, de qualquer modo, vamos para o tópico da palestra que o Ricardo me pediu para compartilhar com vocês. Deixa eu só pôr os meus slides aqui para vocês. O tópico em questão é sobre o que eu chamei os eventos que mudaram as nossas vidas
e nós nem percebemos. Na verdade, eu coloquei no plural, eu mudei um pouquinho sobre o título original, mas vocês vão entender logo o porquê disso. Nessa minha jornada de ter feito várias coisas na vida, eu tento olhar um nexo entre as coisas, fatos que acontecem hoje, consequências que podem ter no futuro, e com isso eu tento levar vocês um pouco a essa jornada. O Ricardo já me apresentou, mas, de qualquer modo, eu fiz esse montão de coisas, mas o meu maior efeito é ter uma família maravilhosa e ter muito bons amigos que me apoiam em tudo que eu faço na vida. E eu dou um pouco de trabalho para eles. Eu tenho um grande conflito de interesse que eu preciso declarar antes. Eu sou meio apaixonado pelo otorrino. Eu sou casado com um otorrino. Dr. Pedro Mangabeira, no canto superior esquerdo, é o meu grande mentor, meu amigo e ídolo. O Dr. Marco Elizabeth, que foi da disciplina de otorrino de vocês, ele é o avô da minha nora. E, por fim, o Ricardo Bento, que é um colega de vida. Nós somos formados no mesmo ano em escolas diferentes, mas nossas vidas cruzaram o tempo todo. Então, eu tenho um enorme conflito de interesse. Caio, por favor, ponha no modo apresentação, sua apresentação do PowerPoint. Desculpa, eu não entendi. Você precisa colocar no modo apresentação o seu PowerPoint. Eu tô com share. F5. Eu estou com share aqui. Não, eu sei, mas é que está a tela diminuída. Você precisa colocar a sua apresentação no modo apresentação. Tela cheia. Se você apertar F5, provavelmente aparece. F5. Tá bom. É isso? Perfeito. Tá bom. Obrigado. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui. Essa é a minha família, que é o meu grande orgulho. O meu conflito de interesse, como eu narrei para vocês. E eu preciso contar um fato. Toda a história tem 3 versões. A minha, a sua e a verdadeira. Então, eu vou tentar contar como eu percebo alguns fatos da história e, eventualmente, pessoas diferentes tenham versões diferentes disso daqui. Então, portanto, eu não tenho dizendo que isso é a verdade, é como eu percebo ela. Escolher essa palestra não foi das tarefas mais fáceis. É mais fácil quando alguém me pede um tema definido. O Ricardo aqui me deixou à vontade de escolher o que eu queria e isso me deu um pouco de incerteza. E eu tentei alocar o que eu tenho de melhor, o meu tempo. Eu sentei, estudei, escolhi 3 temas e acabei desenvolvendo esse último, que é uma viagem no tempo. E se eu não me perder, o que eu quero mostrar é a geração que eu pertenço, que é chamada os Baby Boomers, e o surgimento da universidade moderna. Até um pouco do que o Ricardo comentou na fala dele, tem um pouco do que eu vou mostrar para vocês aqui. E os eventos que definiram essas mudanças. Se vocês perceberem, eu estou me referindo à Revolução Constitucionalista de 32, que o Ricardo citou. Bom, a minha geração é definida por 2 grandes guerras mundiais. A primeira e a segunda, onde morreram um montão de pessoas e grandes horrores nunca vistos aconteceram. Guerra química, genocídios, bomba atômica. E isso marcou a geração que vem depois dela por estes horrores, esperando que nunca mais eles se repetissem. O mundo, pós essas tragédias, sempre tem uma recuperação e acontece alguma coisa fascinante. Oxalá isso venha a acontecer com a Covid. Por exemplo, após a Revolução Francesa, os nobres foram guilhotinados e os seus cozinheiros desempregados abriram restaurantes. A alta culinária francesa é um byproduct da Revolução. E em cada uma destas épocas tem alguma coisa fascinante para acontecer, e os anos pós a Segunda Guerra Mundial, eles levaram, de alguma maneira, a este festival, esse frenesi. E tem alguns dados que são muito importantes para a gente ler. À esquerda, vocês vão ver uma manchete do New York Times, de junho de 1939, quando um navio com 900 e pouco refugiados judeus da Alemanha chega na América e é recusado que eles desembarquem, o navio volta para a Alemanha e a maior parte termina em campos de extermínios. Isso foi um evento muito marcante nos Estados Unidos, que desde a Primeira Guerra tinha tomado uma posição de isolacionismo, ele não interferia mais. Até que, em 1941, o presidente Roosevelt fez, quem sabe, um dos mais importantes discursos já feitos, que é o chamado As 4 Liberdades, que é de expressão,
de religião, de viver sem necessidades e viver sem medo. O texto assinado pelo Roosevelt está à direita de vocês aqui. E isso, de alguma forma, acordou esse gigante americano para sua participação no que veio a ser a Segunda Guerra Mundial e que provavelmente teria um desfecho diferente se isso não tivesse acontecido. Não sei se vocês conhecem Norman Rockwell, ele é um pintor americano já falecido, ele fazia as capas da Saturday Evening Post. Essa revista foi fundada nada mais, nada menos por Benjamin Franklin. E esses 4 quadros representam exatamente as 4 liberdades que o Roosevelt declarava pela frente. E isso, de alguma forma, marcou o mundo que nós íamos viver. Surge, então, essa geração que eu pertenço, chamada os Baby Boomers. E, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, hoje se calcula em torno de 70 milhões de pessoas façam parte delas, e aqui no Brasil, cerca de 35 milhões. É uma geração que vem diferente da geração anterior. Ela tem algumas características que vocês podem ver à direita: éticos, competitivos, centrados em objetivos, senso de comunidade e muito disciplinados. E tem enormes expectativas do que vai acontecer do ponto de vista social e econômico com eles. E eles buscam educação, eles querem formação universitária. Para vocês terem uma ideia do que acontece com a explosão populacional depois da Segunda Guerra Mundial, está aqui esse quadro para vocês verem o que acontece pela frente com isso. Óbvio, a Ásia acontece mais do que em outras regiões, mas em todas as demais há um crescimento populacional imenso. Como eram as universidades no Velho Mundo? As universidades surgiram lá pelo século IX a XII e elas eram autorreguladas. O professor dava a matéria que ele escolhia e era custeado pelos alunos. Portanto, o professor também ensinava o que o aluno pagava para ele. Eu tenho um paciente que foi aceito em Oxford e ele me mostrou a carta de aceite dele. Nessa carta estava escrito: nesta universidade estudaram tantos imperadores, tantos prêmios nobres e 7 santos. Não é comum isso numa universidade acontecer isso. Mas tudo isso muda quando surge a reforma da Igreja Católica, quando Martinho Lutero proclama as suas 97 teses. Porque as universidades passam a ser um bastião da verdadeira fé, e da reforma e da contra-reforma. E o mundo, onde, quando o Brasil foi descoberto, estava dividido nesta grande briga, quem continha a fé verdadeira. No mundo não ocidental, as universidades são muito mais antigas, têm de 700 anos de Cristo, e Avicena, que quem sabe um dos mais importantes estudiosos da medicina da Idade Média, era na Pérsia no ano 1000. No entanto, quando surge a Revolução Francesa, surgem novos modelos universitários. Quando Napoleão assume o poder, ele extingue as universidades antigas, porque elas eram ligadas ao regime antigo. E surge uma nova universidade que é eminentemente profissionalizante, que ela vai formar quadros para o Estado. A grande exemplo disso é a École Nationale d'Administration. O Macron, por exemplo, estudou nessa universidade. Ela forma quadros para o Estado. No entanto, na Alemanha, mais ou menos na mesma época, 2 irmãos Humboldt, um deles muito conhecido de nós, que está aqui até o livro dele, Alexander von Humboldt, criam uma universidade em Berlim, que é a primeira universidade do mundo que é focada não só no ensino, mas também na pesquisa. E isso vai ter um impacto enorme na nossa vida, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Na América colonial, não Brasil, as universidades também são muito antigas, mas elas têm um cunho muito religioso. Elas também são ligadas a ordens religiosas que vêm daquele conflito entre a reforma e a contra-reforma. Vejam só, nos Estados Unidos, o Mayflower chega em 1620. Em 1636, Harvard já era fundada. Então, a tradição acadêmica deles é muito mais antiga do que a nossa. No Brasil, até a chegada da família real, não haviam cursos superiores. Uma das características da coroa portuguesa era não deixar o Brasil se desenvolver. Quando a família real vem para cá, ela também passa a precisar de gente para cuidar dela, e ela libera o surgimento de alguns cursos superiores. Mas vejam, ao final do Império, haviam 24 cursos superiores, 10 mil alunos, uma população de 14 milhões de pessoas. Quando vem a República, a Constituição muda e ela permite a iniciativa privada entrar no ensino superior. E surgem algumas universidades que têm uma duração muito efêmera.
Vocês podem ver embaixo uma foto da Universidade da Bahia, que é a mais antiga do Brasil. Mas algumas adversidades que o Brasil passou fez uma mudança importante nisso. Elas são basicamente a Constituição da República, que permite a criação desses cursos, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York em 29, que levou a um impacto muito grande na economia de São Paulo, principalmente, e Getúlio Vargas no poder, com o seu desdobramento à Revolução Constitucionalista, como o Ricardo já comentou. O que é essa Revolução de 30? Eventualmente, vocês são mais novos do que eu e não vão lembrar disso. Quebra a Bolsa, a economia de São Paulo quebra, e havia uma política em que um presidente seria de São Paulo, um presidente seria de Minas Gerais, era chamada política de café com leite. Washington Luiz, que era o presidente, rompeu isso e indica o governador de São Paulo para presidente. Ele Júlio Prestes vence a eleição, que é considerada uma eleição roubada. No entanto, o candidato de vice-presidente da chapa de Getúlio Vargas é assassinado logo em seguida. Parece não político. Há uma comoção popular, Washington Luiz é deposto e Getúlio assume o governo. E ele revoga a Constituição e nomeia interventores. Esse passa a ser o nome do governador disso, era nomeado diretamente por Getúlio. Getúlio promete uma nova Constituição que ele não faz. E isto leva São Paulo a esta famosa Revolução de 32. O pretexto dela era a insatisfação com os interventores e pede a promulgação de uma nova Constituição. Mas, na verdade verdadeira, São Paulo tinha perdido o poder e ele quer recuperar esse poder. São Paulo é derrotado em 3 meses, estima-se 2.000 mortos. O Campo de Marte é expropriado de São Paulo, porque havia medo de que ele fosse usado como base para bombardeamento. Mas, em consequência, em 33 surge a Assembleia Nacional Constituinte. São Paulo reage a isso. Então, em 1920, a Universidade do Rio de Janeiro é fundada. E vejam só, ela é fundada pela necessidade de conceder um título de doutor honoris causa ao rei da Bélgica que visitava o Brasil. E se faz uma universidade que segue o modelo francês, aquele que eu expliquei para vocês em Napoleão. Em 31, o governo federal aprova um estatuto das universidades e permite que surjam universidades, desde que elas tivessem vários cursos em conjunto, isto é, que tivessem mais do que uma disciplina em áreas distintas. E isto vem a criação da USP. Ela é uma decorrência da revolta de 32. Sérgio Milliet é um erudito paulista muito importante, criado na França, e essa frase dele merece ser lida com carinho. De São Paulo não sairão mais guerras civis anárquicas, mas sim uma revolução intelectual e científica, suscetível de mudar as concepções econômicas e sociais dos brasileiros. Em 33 são criadas a Escola Livre de Sociologia e Política, a Escola Paulista onde eu me formei, e a Universidade de São Paulo, que foi um enorme divisor de águas no ensino brasileiro. Por que eu coloquei em destaque para vocês? Porque ela promove a pesquisa, usa a pesquisa para o progresso da ciência. Ela opta pelo modelo alemão. Então, veja que fato peculiar. 2 universidades que surgem mais ou menos no mesmo período escolhem modelos acadêmicos distintos. E, possivelmente, uma das razões pelas quais São Paulo passou a se destacar tanto depois desse fato é o foco na pesquisa. O cerne dessa universidade é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E ela olham só o que ela tinha em químicas, em ciências, ciências sociais e letras. Há uma reforma em 70 e algumas dessas cadeiras passam a ser institutos independentes. Mas isto era um amálgama, onde na mesma faculdade você pode imaginar o que acontecia de culturas que se encontravam. O primeiro prédio dessa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras é onde os senhores estão no momento. Ocuparam exatamente o prédio da Faculdade de Medicina, porque não havia instalações para colocá-lo. Veja como os pontos vão se juntando. Agora, olhem que coisa interessante. Ao lado esquerdo, olhem alguns dos alunos que fizeram parte dessa, não é a primeira turma, da primeira leva. Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, César Lattes, e do lado direito, os professores estrangeiros que vieram para cá. Em 36, a Faculdade de Filosofia já tinha uma revista onde publicava pesquisas e trabalhos científicos. É o embrião da universidade, mas já está cumprindo aquilo que ela se propõe. Preciso fazer uma interrupção.
Na Europa, neste momento, está se preparando a Segunda Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, vários tratados foram feitos, dividindo o mundo, cada país importante ficando com um pedaço do mundo. E vários ditadores europeus estão sumindo o poder e o fascismo vem crescendo. E esses países e esses ditadores, de alguma forma, querem alianças estratégicas para a guerra que era iminente. Vamos lembrar que em 1936 já começa a Guerra Civil Espanhola. E exportar a sua cultura e seus professores pode ser uma estratégia bem interessante. Para quem tem dúvida do que eu estou falando, vejam o desenho, a fotografia embaixo, no canto inferior direito. Isso é no Rio de Janeiro, 1º de maio de 1939. A comemoração do Dia do Trabalho, escrito em alemão, Arbeit Fried, o trabalho liberta. A mesma frase que está escrito em Auschwitz. A bandeira do Brasil, a cruz suástica e o Zeppelin em cima, passeando em cima do Rio de Janeiro. Era esta o que eles buscavam por aqui, era ter uma aliança no Atlântico Sul que pudesse lhe garantir apoio para a guerra vindoura. A maior parte dos professores que vieram para o Brasil para formar a USP são de origem francesa. Mas, como eu disse para vocês, o modelo acadêmico escolhido é o alemão, é o modelo de pesquisa. Houveram várias missões francesas no Brasil, vocês vão lembrar aquela de Debré ainda durante a estadia da família real aqui. Mas olha que outra peculiaridade. As cadeiras de humanas não são ocupadas por pessoas oriundas de países de tendência fascista. Todas as cadeiras de sociologia, história, é por pessoas que não são ligadas à Itália, à Alemanha, ou países do eixo que vem acontecer com isso. Da Alemanha, no entanto, vem dois tipos de professores. Alguns fugindo do nazifascismo e aqueles que a Alemanha queria fazer uma política de boas relações com o mundo que nós temos. Esses são os contratos de trabalhos de alguns desses monstros sagrados. Lévi-Strauss, Brodel e Gleb Vatagin, que é um grande físico italiano, na verdade de origem russa, mas era um físico italiano. Eu preciso contar o caso da Escola Paulista de Medicina. Além de eu ser formado lá, meu pai era formado lá. A escola foi formada em 1933 e também veio um projeto de trazer professores de fora. O professor Walter Bingeler veio para ser o chefe da anatomia patológica. Em 1942, quando o Brasil declara guerra à Alemanha, ele se sente obrigado a voltar à Alemanha e batalhar por ela. Há um trabalho científico do ano passado que pergunta se ele é uma vítima do nazista ou veio aqui fazer influência política no Brasil. Embaixo é meu pai, que é formado em 42. A minha mãe também se formou em 42 em Química na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Minha mãe é esta, no redondo aqui no meio, e ela tinha dois professores alemães, os professores Heimbold e Hauptmann, que também estão notados aqui. E minha mãe me contou um pouco dessas histórias de como eram as várias ciências colocadas pela frente nisso. Bom, mas seguindo a história, os baby boomers tem uma explosão, como eu mostrei naquele gráfico para vocês, e vejam o que acontece. Na França, em 1950, tinha 32 mil formados no ensino médio. Em 1970, 10 milhões. E assim, em cada país, há uma explosão de pessoas buscando educação como consequência daqueles fatos que eu narrei para vocês aqui. No entanto, o vestibular no Brasil não era um vestibular classificatório como a maior parte de nós fizemos. Você tinha uma nota mínima. Se você passasse, você estava aprovado. E passou a haver uma figura chamada os excedentes, pessoas que foram aprovadas no vestibular, mas não tinham vagas. Então, vejam, em 1960, eles eram 29 mil. Em 69, isto é 162 mil. E isto começa uma pressão enorme por vagas. No entanto, o Brasil, diferente de outros países que eu vou mostrar para vocês, estava na vigência de um governo militar. E nesse aspecto, isso não vai acabar bem. Isso vai ter uma consequência que não será boa. Então, isso acontece o chamado caos dos excedentes. Então, esses excedentes começam a buscar vagas de alunos, eles fazem protestos. Como o Ricardo comentou com vocês, minha ligação com Einstein, tem uma praça enorme chamada Vinícius de Moraes, em frente ao Palácio do Governo. Esses alunos ficavam meses e meses acampados, buscando vaga e pressionando o governo por vagas para eles entrarem na faculdade. E isso leva à solução que o governo militar deu, que todos nós conhecemos,
a explosão de vagas criadas no setor privado, não no setor público do que nós estamos falando. E nisto daqui, óbvio que depois tem algumas consequências que a gente vai ver. As pessoas são formadas, mas não necessariamente vão encontrar trabalho para aquilo que eles se formaram. O ano que mudou nossa vida, o grande ano é 1968. Há uma convergência de fatores que levaram a uma explosão de protestos pelo mundo como um todo. Não havia uma organização, não havia nada orquestrado, mas um estopim foi suficiente para tudo eclodir. Por exemplo, os baby boomers chegaram na sua idade e não conseguiram os empregos que desejavam. A Guerra Fria e os seus desdobramentos. Aquele futuro melhor não aconteceu. As questões raciais nos Estados Unidos tomaram um vulto como nunca se viu anteriormente. Aliás, hoje em dia está se vendo de novo. E as guerras coloniais que teriam sido terminadas com a Segunda Guerra Mundial continuavam. Portugal dominava a África, a França tinha a Indochina, hoje o Vietnã e a África, e os Estados Unidos ocupou o lugar da França no Vietnã. Então, por exemplo, mostrando para vocês algumas coisas. Em 1968, houve um governo democrático eleito na Tchecoslováquia, e era o primeiro país do bloco soviético que passa a ter um governo democrático. E a União Soviética invade a Tchecoslováquia, o Pacto de Varsóvia, e termina com isto de uma forma violenta e brutal. No mesmo ano, na Olimpíada do México, em 68, esses atletas americanos negros protestam com esse punho fechado e eles perdem as medalhas por causa desse protesto que fizeram, porque o movimento olímpico não aceitava manifestações políticas. A Guerra do Vietnã revelava os seus horrores. O quadro superior esquerdo é uma menina que foi queimada por napalm. O quadro superior direito é um dos maiores massacres que os Estados Unidos já fez, chamado My Lai, em que as tropas americanas invadem um vilarejo e matam todo mundo. E o quadro inferior esquerdo, um general, eu esqueci o nome dele agora, ele executa desta maneira um dissidente. E isso vem revelando os jovens americanos sendo chamados para a guerra e se recusando cada vez mais irem para isso. E, finalmente, os assassinatos políticos. No mesmo ano, é assassinado Martin Luther King e Bob Kennedy. E muito das esperanças que o mundo americano tinha de que o mundo melhoraria morrem com eles. Mas também aconteceram algumas coisas muito interessantes. O musical Hair, que mudou o teatro para sempre, é inaugurado nesse ano. 2001, Odisseia no Espaço, estreia nesse mesmo ano. Para quem não sabe, 2001 foi filmado enquanto o roteiro estava sendo escrito. Arthur C. Clarke não tinha terminado o roteiro quando começaram as filmagens. Yale, que é uma das mais antigas universidades americanas, pela primeira vez aceita mulheres no seu corpo discente. E esta cena, na minha geração, é marcante. É a primeira vez que a gente vê o amanhecer da Terra. É uma foto que marca para a gente sempre a conquista do espaço. No Brasil também tem algumas coisas interessantes. Nesse mesmo hospital onde vocês estão agora, o professor Zerbini faz o primeiro transplante cardíaco da América Latina. E a rainha Elizabeth vem ao Brasil, e essa foto dela encontrando Pelé, eu acho, explica tudo o que a gente tem de pôr desse momento. Mas é o governo militar. Como é essa situação do governo militar? Eu quero tomar muito cuidado aqui com vocês, eu não quero tomar um partido político de uma coisa, eu tento descrever o que aconteceu. Desde o governo Getúlio, havia uma ameaça de um golpe no ar. O suicídio de Getúlio fez com que isso não acontecesse e veio acontecer 10 anos depois. No governo Goulart, havia uma radicalização ideológica não muito diferente do que a gente vive hoje. Inflação, dívida externa, reforma agrária, bancária. Jango fez uma lei limitando a remessa de lucros pelas empresas estrangeiras em 10%. E, por fim, ele apoiou que os sargentos queriam poder disputar cargos políticos e serem eleitos deputados. E a hierarquia militar não aceitava isso. Do lado americano, havia um conceito chamado a teoria do dominó. Um país que caísse para o comunismo, outros cairiam juntos. E os Estados Unidos não estava nem um pouco interessado que isso acontecesse. Vamos lembrar, Cuba foi em 59. E aí vem esse golpe. O Brasil, e isso eu posso falar em outro momento para vocês, é o campeão de golpes conservadores. Quem está no poder dá o golpe para continuar no poder. Nós não fazemos revoluções de verdade. O ato inicial que deu legitimidade, digamos assim, é o tal do ato institucional 1.
e ele caça pessoas, reprime movimentos sociais, cria um sistema bipartidário. Em 67, que é um pouco antes do ano crítico que eu quero dizer com vocês, tem uma Lei de Segurança Nacional. Se vocês acompanharam os jornais, ela foi extinta há 3 meses atrás. Ela durou até recentemente. E houve um problema. Havia o general Marechal Castelo Branco, quando assumiu o governo, prometeu que ele terminaria o mandato de Jango e passaria aos civis. E isso não acontece. Assume o que nós chamamos a linha dura. Então, convergem vários cataclismos. Há um endurecimento do regime, há uma inflação. Na classe trabalhadora, tem leis proibindo as greves, reposição salarial abaixo da inflação, os estudantes insatisfeitos com a situação e os excedentes, e surgem movimentos de oposição à revolução. E o mundo lá fora explodindo com manifestações que em breve vocês verão. Isso leva a um confronto de duas forças, que nós vamos ver o que acontece agora. Há um conflito entre os alunos da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras na USP, na Maria Antônia, a sede dela ainda é na Maria Antônia, que do outro lado da rua era o Mackenzie. E há uma briga campal com mortes. Há um congresso da UNE, e ele é em Ibiúna, o exército vai lá e prende todo mundo, José Dirceu e todo mundo. E esta tensão vai subindo cada vez mais. No Rio de Janeiro, há uma famosa passeata dos 100 mil. Se vocês olharem as passeatas que a gente teve no governo Dilma, elas não parecem muito diferentes do que nós temos. E no quadro à esquerda, vocês podem ver a classe artística toda liderando isso. Porém, o grande estopim é este. Havia um restaurante universitário na Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado Calabouço. E os alunos protestaram pela comida ruim. A polícia invadiu e matou um aluno chamado Edson Luiz. Ele era um aluno secundarista que estava almoçando lá. E isto faz com que a explosão no país ocorra. Se vocês verem o quadro no meio, este é o enterro do Edson Luiz. Esse restaurante era na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Cinelândia tem cinemas. Prestem atenção os nomes dos filmes em cartaz que foram postos. Não estavam passando esses filmes. Foram postos para manifestar o protesto contra o governo. A Queima-Roupa, A Noite dos Generais, Coração de Luto. Isto começa a levar a uma explosão pelo Brasil, com manifestações estudantes de todos os lados e a repressão crescendo cada vez mais. Na foto à direita é a missa de 7º dia do Edson Luiz, na Candelária do Rio de Janeiro. Os cavalariços estavam lá para espancar quem estava lá dentro, e os padres fizeram uma espécie de corredor polonês, protegendo a saída das pessoas que estavam saindo dessa missa. E esse é o ano que o Zuenir Ventura fala que não terminou. O governo baixa em dezembro o famigerado ato institucional número 5, fechando o Congresso e colocando leis de exceção. E o recorte que está aqui é do jornal Pasquim. Os estudantes do calabouço deflagraram o processo que culminou no AI-5. E a capa da Veja daquela época é também muito ilustrativa. O presidente Costa e Silva sentado no Congresso vazio que ele tinha fechado. Acho que eu não preciso falar mais nada em relação a isso. E o que acontece nessa Faculdade de Medicina da USP tão importante para nós? No quadro superior esquerdo, vocês vão ver o protesto que ocorre aí pela morte do Edson Luiz. Há uma outra coisa que o governo resolveu colocar excedentes como alunos que não queriam passado no vestibular e colocam ele forçadamente dentro disso e os alunos entram em greve. Mas eu não posso deixar de comentar que esse mesmo ano aconteceu uma coisa que, na minha opinião, foi fascinante. Foi instalado um novo curso de medicina dentro da USP. Muitos de vocês não devem conhecer, mas em 68, o professor Isaías Rau, que ainda é vivo, ele é meu paciente, ele instituiu um novo curso de medicina chamado curso experimental. Ele durou uns 20 anos e cujo objetivo era formar médicos com atividade comunitária. E o professor Rau foi um dos mais precoces catedráticos da USP. Ele, com 30 e poucos anos, ele foi catedrático de bioquímica. Ele foi cassado pelo ministro da Justiça na época, de quem ele era desafeto. Ele fez o concurso dele de catedrático, assim me contam, dentro da cadeia. E ele é a pessoa que fez o Instituto Butantan se transformar nessa fábrica de vacinas que hoje nos ajudou tanto durante isso daqui. Eu acho que pessoas como ele devem ser lembradas sempre
porque provavelmente nós não teríamos escapado dessa pandemia se não fosse o trabalho que ele plantou. Também, eventualmente, vocês não conheçam isso daqui. Quando foram os Jogos Pan-Americanos, em 63, em São Paulo, foi feito o conjunto residencial da USP, chamado CRUSP, que está no canto superior esquerdo. E ele foi o alojamento dos atletas. Quando eles foram embora, os alunos invadiram ele e ocuparam, porque já era o governo militar que não queriam que eles ocupassem. Em 67, tem uma invasão por tropas policiais, e em 68, 4 dias depois do ato do AI-5, vejam os tanques de guerra invadindo a USP e fecham o CRUSP, que volta a ser moradia só em 1980. Então, veja a participação intensa que a USP teve em relação a isso e o que esse ano de 68 significou. Essa era a época também dos festivais da canção. Caetano Veloso, em 67, cantou Alegria, Alegria, que a letra está embaixo. E, em 68, ele cantou Proibido, Proibir. É Proibido, Proibir. Veja como o mundo mudou neste ano dramático de quem conviveu com ele. E o que acontece na França? A França é a explosão de todos esses movimentos que vão eclodir naquilo que eu contei para vocês. O governo francês aumentou o número de vagas de estudantes, abriu mais algumas universidades e tinha uma tal num subúrbio de Paris, chamado Nanterre, a Paris 10, hoje é chamada Sorbonne. Os alunos fazem um protesto pedindo melhores acomodações e alojamentos mistos. As autoridades reprimem violentamente, não era um governo militar, mas não ficou nada a dever do que aconteceu por aqui. E o governo do general de Gaulle quase caiu. Lei marcial foi decretada na França. E a resposta levou a 3 crises. Uma crise estudantil, uma crise operária que levou a um aumento de 30% salarial e uma crise política que acabou derrubando o governo de Gaulle. E isto levou a uma explosão pelo mundo. Então, a partir daqui, movimentos estudantis no mundo todo se sentiram legitimizados para fazerem os seus protestos. No nosso caso, tinha uma muralha que era um governo militar. Eric Hobsbawm, que é um dos mais importantes historiadores, tem um livro chamado A Era dos Extremos, e ele diz: a rebelião dos estudantes ocidentais foi uma revolução cultural, uma rejeição de tudo, o que na sociedade representasse os valores paternos da classe média. O mundo mudou depois disso daqui. Por exemplo, o politicamente correto, que a gente não pode fazer mais brincadeirinha ou contar piadinhas, é uma decorrência direta disso daqui. Então, como o mundo mudou? Na sociedade ficou proibido proibir. Não se pode mais usar a autoridade porque ela é confundida com autoritarismo. E se impôs a ditadura do politicamente correto. Mas no ambiente universitário também teve uma grande mudança. Até 68, no mundo, pelo menos ocidental que eu conheço, não nos Estados Unidos, mas Europa e Brasil, havia a cátedra, era a cadeira. E o professor catedrático podia tudo. Ele era o dono da cadeira do dia que ele ganhou o concurso até o dia que ele se aposentasse. E ele era um senhor feudal. Ele decidia que assuntos seriam ensinados ou pesquisados, quem seria um docente no futuro. E é por causa desse sistema de cátedras que surgiu a tal da livre docência. Alguém queria ser professor, mas não havia uma cátedra. Então, ele fazia um concurso para se considerar professor. Mas, como ele não tinha uma cátedra, ele era um docente sem cátedra, ele era um livre docente. Isso terminou no mundo como um todo. Hoje, a figura que a gente conhece é do professor titular. Quem quiser conhecer mais sobre isso, leiam Michel Foucault, na Microfísica do Poder, ele relata muito bem essa transição do que acontece. Então, quais são os eventos que eu quis narrar para vocês e quais são as suas consequências? São Paulo perde a Revolução de 32 e cria a USP. A opção do modelo acadêmico, podiam ter escolhido outro, levou à pesquisa. Os baby boomers passaram a ser reivindicantes, que a geração dos meus pais não era. Em maio de 68, nunca o mundo foi o mesmo. Se eu puder dar uma recomendação de fim de ano para vocês, leiam esse livro, que eu acho que é de 1984. Barbara Tuchman é uma das mais importantes historiadoras que a gente tem, e ela escreve esse livro chamado A Marcha da Insensatez. Esse livro ele tem um tema central, que é a insistência de governos de adotarem políticas contrárias ao próprio interesse, sendo que havia um curso alternativo, havia quem sugerisse esse curso alternativo, mas os governantes não deram atenção.
ela descreve 4 episódios importantes do mundo: a Guerra de Troia, a Reforma Protestante, o cisma da Igreja Católica, a independência americana. Quem não sabe, os colonos não queriam independência. Eles queriam no taxation without representation, e o rei Jorge não aceitou. E o envolvimento americano na Guerra do Vietnã. Mas a grande mensagem do livro é que cada um de nós, no seu dia a dia, tem de perceber se nós não estamos na nossa própria marcha da insensatez. E eu me pergunto, olhando para o mundo atual, desemprego, crise climática, desigualdade social, onde estão as 4 liberdades? E aqui eu encerro, agradecendo muito a todos, a Jelly em especial, que trabalha comigo, que me ajudou na montagem disso. E eu tenho um pequeno blog chamado Mostly Kind. Se alguém tiver algum interesse em conhecê-lo, está aí o... Posso continuar, então? Eu estava comentando com você sobre este livro, eu volto aqui a colocar ele. Barbara Tuchman é uma das principais historiadoras americanas recentes, e este livro, que é de, acredito eu, de 84, ela descreve alguns episódios da história da humanidade em que uma tragédia ocorreu, essa tragédia era evitável e havia gente que alertou que ela não aconteceria, que ela poderia ter esse desfecho. O tema principal é a insistência de governos de adotarem políticas contrárias aos próprios interesses. Por favor, qualquer semelhança com o momento atual do Brasil é mera coincidência. Os 4 casos que ela disseca a fundo são a Guerra de Troia, a Reforma Protestante, que é o cisma da Igreja Católica do Ocidente, a independência americana, que, eventualmente, vocês não saibam, os colonos americanos nunca pretenderam a independência. Eles queriam no taxation without representation. Eles pagavam impostos, mas não tinham direito a um assento no parlamento britânico. Eles queriam um assento. O rei George não aceitou e veio a Revolução Americana. E a Guerra do Vietnã, o envolvimento americano. A grande mensagem do livro é que cada um de nós, no seu cotidiano, deve avaliar se não está na sua própria marcha da insensatez. Quem estuda história tem alguma capacidade de entender o passado, eu não tenho nenhuma de prever o futuro. Mas eu me pergunto se nós não estamos vivendo numa marcha da insensatez. Sem falar em muitos assuntos, o desemprego crescente no mundo, a crise climática, a desigualdade social e de renda. Quem cuidou de Covid sabe nitidamente como essa doença foi injusta para as classes socioeconômicas mais baixas. E, obviamente, o Covid e as suas implicações todas políticas e sociais. E a pergunta é, voltamos a Roosevelt, onde estão aquelas 4 liberdades? As pessoas têm todas elas nesse momento ou nós estamos caminhando para a marcha da insensatez? Eu termino aqui. Eu queria agradecer a Jelly, que trabalha comigo, que me ajudou na montagem dos slides. E se alguém quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, eu tenho um blog que de vez em quando eu posto alguma coisa, ele chama-se Mostly Kind. Ele é acesso livre, não é nada de muito sofisticado, meramente eu ponho algumas ideias, textos e livros que eu leio. Queria agradecer mais uma vez o convite e peço desculpas de não estar presente, mas tenho a impressão que vocês não me preferiam estando aí convidado. Eu encerro aqui. Eu não estou escutando nada, hein? Só para vocês saberem. Oi. Está ouvindo agora? Agora estou ouvindo. Sumiu o som de novo, Ricardo. Sumiu de novo o som? Voltou. Eu estou muito para fazer em libras, né? As palmas assim, para você. Porque você não escutou, mas tem bastante palmas aqui. Bom, muito obrigado. Então, Jaime, você sabe o quanto você mora no meu coração, o quanto eu devo você. E agora a gente vai dar um intervalo, vamos tirar a nossa fotografia clássica no final do ano, que é... Está chovendo ou não? Não. Então vai ser na frente da faculdade ali. Pena que o Jaime não vai estar, mas nós vamos colocar você uma fotografiazinha com a cabecinha assim, no meio.
pedindo que você está lá com a gente, porque você está conosco, e a gente espera que esse convitinho seu aí saia de letra, com certeza que vai acontecer, e agradeço a presença de todos. Aí depois Abaixa o Depois da fotografia, a gente vai ter um pequeno coffee break no quinto andar da faculdade. A gente retorna aqui, a frente, se quiserem, com todos os convidados, para a formatura dos residentes e dos estagiários que continuam a ser especializados. Muito obrigado de novo, desculpem as falhas técnicas que a gente teve, principalmente o meu amigo, meu irmão, o doutor Catu, presencialmente, mas eu acho que todo mundo vai poder